Olá, gente. Me ouvem? Estão me ouvindo? Estão me vendo aí? Você que está acompanhando a live com a gente, é uma live importante e urgente. Eu peço para que vocês, por favor, mandem aí uma mensagem, mande um oi, porque nós temos um assunto muito rápido para a gente tratar agora aqui e é muito importante, tá bom? Vamos ver se já tem pessoas nos assistindo. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo Instagram. Estamos ao vivo pelo Instagram, porque para mim não está aparecendo. Estamos sim. Joia. Temos algumas pessoas que já estão entrando para nos assistir. Eu vou esperar mais um minutinho, gente, porque nós temos aí um assunto importante para a gente falar hoje aqui. Eu sei que muitos de vocês devem estar até surpresos aí, porque eu tenho estado em silêncio nos últimos meses. No entanto, tem Você algo. consegue ver o... Ah, aqui eu consigo ver. Obrigado. Aqui eu consigo ver. Aí já entrou aqui, ó, o Lucas, a Keila, a Elaine, a Elo, a Brenda. Vem entrando, gente, porque como estava dizendo, eu acho que muitos de vocês estão até surpresos. Eu estou muito quieto nos últimos meses, só que as coisas têm limite. E a gente tem aí uma situação muito triste, grave que aconteceu nas últimas semanas, e a gente tem hoje um desfecho parcial dessa questão, e que tem a ver com questão de impunidade na nossa cidade, questão de amadorismo do governo municipal, questão eh, de negligência, possível negligência relacionada a serviço que gerou o falecimento de um servidor público. Então, eu estou fazendo questão de vir aqui falar com vocês sobre isso. No Instagram nós estamos, né? Eu não vou conseguir visualizar aqui, mas é isso. Estamos, né, querido? Sim. Então tá bom. Gente, ó, rapidamente, é muito importante essa live que nós estamos fazendo agora, porque o que aconteceu no dia 13 de maio, agora? A gente teve o falecimento de um servidor público chamado Flávio Rodrigues, que faleceu em decorrência de um acidente de trabalho, né, durante serviço ele é da prefeitura, trabalhador da prefeitura, estava numa obra e faleceu em acidente, em decorrência do acidente no serviço. O que a gente tem por inúmeras fontes é uma suspeita de negligência de segurança do trabalho, a negligência do governo municipal na segurança de trabalho dos servidores. Se você olhar o que tem, inclusive, colocado alguns vereadores na Câmara Municipal nos últimos meses, os inúmeros questionamentos quanto a isso, então há uma suspeita de negligência e que pode ter, a partir dela, acontecido esse grave acidente que levou esse servidor ao falecimento. Na sequência, o vereador Kelvin e outros vereadores, Cíntia, João Éder, Márcio, Maurício, Elaine e Bossolan, assinaram a abertura de uma CPI, que é uma comissão para investigar, uma CPI independente, que investigue se há ou não negligência do governo municipal. E no dia 18 de maio, também conhecido como sábado passado, segunda passada, os vereadores da base do governo derrubaram essa CPI por maioria na Câmara Municipal, a abertura dessa CPI na Câmara Municipal. E na sequência protocolaram uma CPI fake. Por que eu chamo de CPI fake? Protocolar durante a semana para ser aprovado agora, dia 25 de maio, no caso hoje, uma CPI que a condução da investigação tivesse na mão do governo. Até porque eles tirariam o Kelvin, que é o autor daquela CPI anterior, que eles derrubaram,
tiraram o Kelvin, que é um vereador independente, da condução da CPI. Então, o que isso aparenta ser é o fato de o governo querer fazer a condução de uma CPI que vai investigar ele próprio. Olha que coisa curiosa, né? Por isso que eu chamo de CPI fake, porque ninguém investiga a si mesmo, né? Então, me parece uma coisa muito curiosa esse protocolo depois de derrubarem a CPI verdadeira, protocolar uma CPI fake para dizer e para, vamos combinar aqui, gente, para inglês ver. A partir disso, ontem, o impetrado pelo Kelvin e assinado por doutora Caroline Neves, foi protocolado um mandado de segurança pedindo para que a Justiça suspendesse a decisão da Câmara, que derrubou a CPI independente, para que seja instaurado uma CPI independente. E daí, gente, agora no final da tarde, e isso é uma coisa de suma importância histórica para a nossa cidade. A partir de agora, você tem, foi concedido uma liminar, uma decisão liminar da Justiça, onde suspende a votação que derrubou a CPI independente, obriga a Câmara a imediatamente instaurar a CPI independente, a CPI verdadeira, derruba aquela tentativa de votação daquela CPI fake e, no caso de descumprimento, é multa diária de R$ 5.000. Por que eu estou falando que é urgente isso? Porque você que está me assistindo pode agora entrar no YouTube, colocar Câmara Municipal de Tatuí, vocês vão ver ao vivo a sessão da Câmara, e isso tem que acontecer agora, na sessão da Câmara Municipal. E daí eu quero chamar atenção para você que é tatuiano, como eu, e chamar atenção para você que é servidor público de Tatuí, né? Tatuí que não tem uma lei para a questão de acidente de trabalho de servidores públicos, nós não temos uma lei para isso. No ordenamento jurídico, normativo, né, de Tatuí, nós temos 4.000 servidor público em Tatuí, nós não temos uma lei que garanta ao servidor, né, proteção relacionada ao acidente de trabalho, infelizmente, em Tatuí. Então por que é tão importante isso que eu estou falando? Porque é o seguinte, se houver negligência, a gente tem que dar um basta. Porque é basta, gente. É basta de impunidade. Nós estamos vivendo hoje em Tatuí, em relação à ingerência do nosso governo municipal, nós estamos vivendo a impunidade. Que é assim, faz de qualquer jeito e se isso vai gerar punição ou não vai gerar punição, estamos nem aí. Então, eu acho que esse é um primeiro passo importantíssimo. Quer dizer, eu quero me solidarizar com a família que está enlutada e eu quero dizer uma coisa também. De verdade, gente, é que é obrigação dos agentes públicos procurarem a verdade e a justiça. E é obrigação, inclusive, pelos entes queridos que ficaram. Procurar a verdade e a justiça. Essa coisa de ficar botando para baixo do tapete as coisas, porque a gente... Não, a gente tem que procurar a verdade e a justiça. E por isso, eu estou falando para você, tatuiano, que hoje é um momento muito importante, porque é um primeiro passo. Eu não gostaria de estar voltando a falar publicamente de uma coisa tão grave que está acontecendo, como está acontecendo. Só que talvez hoje seja um dia do basta. Um basta de impunidade, um basta de ingerência política e a gente precisa que essa investigação chegue em culpados se houver culpados nessa investigação. Eu acho que isso é uma questão que é para a família, para a memória do servidor que faleceu, mas também é muito importante para o resto do serviço público, para todos os outros servidores públicos e também para a população de Tatuí. Não dar mais para a gente conviver com impunidade. Então, Eduardo, por que essa CPI vai ser importante? E acompanhe lá para ver se vai ser cumprido agora na Câmara Municipal. Acompanhe que tá, enquanto eu estou aqui ao vivo, né, deve ser lido agora, em poucos minutos, na Câmara Municipal. Por que é muito importante? Porque a CPI passa a ter um poder muito grande de investigação. A CPI passa a ter um poder muito grande para coleta de provas. A CPI passa a ter poder de polícia, estou mentindo?
CPI passa a ter poder de polícia. A CPI passa a poder fazer a cariação. Sabe o que é a cariação? Você botar uma pessoa, uma outra pessoa frente a frente, né? Para ver se tem alguém que está mentindo. Então, é importantíssimo, histórico para Tatuí, isso que está acontecendo, e ainda mais sendo uma CPI independente, que a condução dessa CPI não vai ser pelo investigado, né? Porque a condução não pode ser pelo investigado, concorda? Então, eu venho para falar essa notícia importante, não gostaria de estar tendo que debater esse tema no momento, né? Porque é um tema que gera frustração, gera luto, é um tema que gera tristeza, mas é um tema também que gera indignação. Então, eu não consegui ficar calado. Tiveram aí gente aí que ficou falando, o Salum, não consegui ficar calado, gente. Eu quero ver se tem mensagens aqui das pessoas que mandaram pra gente, que estão nos assistindo. Nós temos algumas pessoas que estão assistindo. Eu vou encerrar essa live agora, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. Pode entrar em contato aí comigo, eu respondo sempre que puder todo mundo. Saindo da live, vão lá para o YouTube, TV Câmara Tatuí. No YouTube vai estar lá o ao vivo, você já clica no ao vivo e acompanhe, porque deve ser aberto hoje, né? Nomeados os membros dessa CPI hoje, e a gente precisa que esses membros sejam de fato independentes, vão estar com uma lupa em cima, para que seja feito, restaurado a verdade e feito justiça nesse caso. Aqueles que ficaram falando aí, eu sei que teve um aí que falou, saudade do Salum, como se o Salum não fosse investigar e tal. Eu vou falar uma coisa, se tá com saudade de mim, eis-me aqui, tá bom? Eis-me aqui. Tô falando assim, na lata. Se no passado você foi bom, no presente você é ruim, o chumbo quente vai para você também. Um beijão, um abraço, gente.